Bora Brasil! Bora Brasil! Bora Brasil! Já de volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes e hoje sim seguindo com aquele sonho de revelar tudo que a gente fala no intervalo comercial para vocês. Jamais. Hoje não daria, Aninha? Hoje não. Acho que não daria. 1h37 final, da né? tarde. Ah, não. Iam multar a gente. O final Multa não ia na dar Rádio certo, Bandeirantes, não. não ia dar certo, não. Ô, minha amiga, um beijo pra você, viu? Pra você, meu amigo, aquele abração bem apertado. Você que tá no litoral agora, nos ouvindo aí, que audiência magnífica que temos no litoral aqui de São Paulo. Receba o nosso carinho, o nosso respeito. Tudo de bom pra vocês, que vocês sejam abençoados hoje e sempre. Bora lá, Aninha. Bora lá agora conversar com o Lucas Josino, que está em cima de um Josa. assunto que é importante, que a Rádio Bandeirantes vem acompanhando já, que é a situação dos moradores de rua aqui em São Paulo. A Prefeitura divulgou no fim de semana, no fim do fim de semana mesmo, de uma maneira bem estranha, inclusive, um censo com o número de moradores de rua aqui em São Paulo, que aumentou significativamente. Nesse levantamento foi mais de 30% de aumento, né, de moradores de rua. Essa foi a constatação, só que esse número continua sendo contestado. E o Ministério Público entrou no jogo, está cobrando da Prefeitura explicações sobre a metodologia que foi usada nesse levantamento. É sobre isso que o Lucas Josino vai falar com a gente, né, Josino? Boa tarde para você. O Josino que esteve lá naquele viaduto, naquela ponte, em que uma subprefeitura no ano passado colocou um monte de pedra lá embaixo para evitar a ocupação dos coitados, dos moradores em situação de rua. Você se lembra muito bem desse caso absurdo. Boa tarde a você, Josino. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes. Fomos lá hoje cedo sim, Joel, o viaduto Antônio de Paiva Monteiro, que fica no Belém, na zona leste de São Paulo, para ver qual que eram as condições das pessoas que estão vivendo por lá. E são condições muito precárias, né? Não tem saneamento básico, não tem água corrente, são várias crianças que moram ali, embaixo daquele viaduto, muito barulhento. São dezenas de famílias que ocuparam o espaço com algumas estruturas de forma assim, com papelão, com madeira, muito improvisado, para que eles tenham pelo menos um teto e consigam dormir embaixo de um teto, mesmo em noites chuvosas. Vocês imaginam ontem a chuva que atingiu a cidade de São Paulo e estragou muita coisa. Imagina a vida dessas pessoas que têm pouquíssima coisa, moram com paredes de papelão, de madeira, resto de madeira, constroem as casas assim, embaixo dos viadutos. E são várias crianças nessas condições. E a gente perguntou para essas pessoas se elas foram ouvidas nesse censo. O censo foi contratado pela Prefeitura de São Paulo, feito por uma empresa, a empresa Qualitest, que percorreu vários cantos da cidade, mas nesse lugar não foi. Pelo menos foi o que disse para a gente as pessoas que moram por lá. São 28 pessoas que moram ali, que estão debaixo daquele viaduto que, como o Joel disse, havia sido colocado pedras no ano passado, no mês de fevereiro, para evitar justamente a presença de moradores de rua. As pedras foram retiradas e essas pessoas ocuparam. E nós falamos com a Dona Magda da Cruz, que tem 56 anos, e ela nos contou que não foi ouvida por equipes da Prefeitura, nem por equipes da Qualitest, sobre o censo e que também quais são as condições que eles estão vivendo nesse momento. Ninguém veio aqui, o pessoal da Prefeitura só veio no dia da invasão e depois não vieram mais. Não apareceu aqui, não perguntou nada pra gente. Desde novembro pra cá ninguém veio? Não, ninguém veio. Absolutamente ninguém? Ninguém. A não ser vocês hoje, que apareceu aqui pra conversar com nós, né? Como é que tá a condição de vocês aqui? Precária. Nós somos carroceiros, né? Eu não, né? Meu filho, né? Eu ajudo ele, né? Como pode, a gente bebe no dia a dia, onde cada dia alguém vem, dá uma coisa, outro vem dar outra. E os moradores estavam contando que para conseguir o almoço é muito difícil, para conseguir 4, 5 reais vendendo papelão, vendendo restos de lixo em ferro velho também é muito complicado, muito difícil. A crise afetou muito forte também essas pessoas, que, claro, elas têm um teto, mas um teto muito improvisado. Não deixam de ser moradores de rua. A gente leu todo o documento do censo da Prefeitura de São Paulo, de pessoas nessas condições, e na produção desse censo existem algumas instruções. E uma delas diz que a pesquisa não é feita por amostragem, mas sim que toda e qualquer pessoa em condição de rua ou que mora em lugares de extrema pobreza, com alguma estrutura improvisada, sem um teto definitivo,
deve ser abordada e responder a um questionário. Essas pessoas disseram para a gente que não foram abordadas em nenhum momento desde o começo da pesquisa. Ontem, aqui no Bora Brasil, vocês ouviram o secretário da Assistência Social, Carlos Bezerra Júnior, que deu uma declaração importante dizendo que vai cobrar a empresa que fez a pesquisa, que fez o censo, para que mostre quais foram as metodologias utilizadas. Nós exigimos que a empresa que a Qualitest faça uma manifestação pública sobre quaisquer esclarecimentos que deva fazer com relação à metodologia e possíveis divergências quanto a metodologias e quanto a números. O censo mostra um aumento no número de pessoas em condição de rua, 7 mil a mais que o último censo de 2019, são quase 32 mil pessoas nessa situação aqui na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, um número que foi contestado por alguns órgãos, inclusive os movimentos sociais, e agora o Ministério Público também entrou na jogada, instaurou um procedimento e enviou um ofício à Secretaria, a SMAD, a Secretaria de Assistência Social, cobrando a Prefeitura, cobrando respostas sobre quais foram os métodos utilizados para a produção dessa pesquisa, se houve a inclusão de crianças, se vai haver a inclusão de crianças, e também se os pesquisadores conversaram com alguns movimentos sociais antes do início do censo. A Prefeitura de São Paulo agora tem 15 dias para responder todas essas questões. Só um detalhe, Joia. Valeu, Josino, nessa entrevista que a gente fez ontem com o secretário, que o Josino até colocou um trecho aqui para a gente ouvir novamente, o secretário disse que convocou todas essas entidades para participar desse censo, essas entidades foram ouvidas, agora tem que provar. Tem que provar que essas entidades de fato participaram da elaboração desse censo. E só reforçando uma coisa, né, Joel? É importante que a gente tenha um número mais próximo possível da realidade. Não é só para a gente ter um número certo, é mais importante porque se as políticas públicas forem feitas embaixo de um número tão diferente, tão divergente, como essas entidades estão apontando, a gente vai estar falando de políticas públicas que não vão dar conta de resolver o problema, né? Sabe que eu fiquei bem encafifado hoje pela manhã, quando tratei desse assunto com o Josino lá na tela da Band. Que o Josino disse exatamente o que ele acabou de colocar para a gente. De acordo com a metodologia, todo cidadão em situação de rua, ele tem que obrigatoriamente ser ouvido pela empresa. E como muitos não foram, dá para a gente pensar e duvidar mesmo que esse levantamento não está correto, que esse levantamento não é fidedigno. Por isso que eu quero muito ouvir a empresa que deve se manifestar nos próximos dias. Até então, eu estava com o outro lado. O lado em que o secretário disse para a gente que a metodologia utilizada pela empresa não deveria ser contestada porque é uma empresa que trabalha com isso e entende do assunto. E não necessariamente para você fazer um levantamento, através de uma pesquisa, você tem que ouvir todo mundo. Assim é com pesquisa política, vocês sabem muito bem, né? Esses órgãos aí, esses institutos, eles ligam para as pessoas, ou vão nas ruas, ouvem lá determinadas pessoas, uma quantidade X, fazem uma regra de 3 por amostragem e chegam a um número, a porcentagem aproximada final, com uma margem de erro. Agora, pelo que o Josino disse para a gente, todo cidadão deve ser ouvido. Todo cidadão em situação de rua deveria ser ouvido e nós sabemos que nem todos foram. Então, por isso que nós precisamos ouvir mesmo as explicações da empresa, a Qualitest, né, Josino? E isso está documentado, viu, Joel? Existe um edital para a produção desse censo e no edital consta quais são os passo a passo das equipes que foram às ruas para fazer a pesquisa em relação aos moradores de rua. Claro que dentro desse passo a passo existe que se a pessoa não tem condição de responder, o pesquisador precisa colocar nas observações por quais motivos aquela pessoa não respondeu as questões, quais eram as condições dela e se ela está realmente em condição de rua ou não. Mas aqueles que participaram do questionário, e aí sim soma se a pessoa está dentro das condições para que seja somado, se é uma pessoa em condição de rua ou se não. E aí vai aumentando o número para que chegue num dado fiel mais representativo da realidade possível. É isso aí. Josino, muito obrigado, meu amigo. Um abraço para você até amanhã cedo, tá bom? Valeu, Joel, Ana. Um abraço para vocês. Tchau, Valeu, abração. Josino. Vamos pro intervalo? Vamos. 13h47, esse é o Bora Brasil e você sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.